Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Ainda permanecemos com o nosso estudo bíblico apenas online, já voltamos com as demais atividades presenciais, mas o nosso estudo bíblico semanal ainda permanece somente aqui virtualmente. Está dando continuidade à série que nós temos estudado e que já está caminhando para a reta final. Então é um prazer ter você aqui conosco. Meu desejo é que a graça do Senhor Jesus possa alcançar você aí, onde quer que você esteja, e trazer paz ao seu coração nessa noite. Que o ensino que nós vamos ter aqui durante esse tempo possa falar ao seu coração, possa te trazer mais conhecimento a respeito do nosso Deus e edificar a sua vida, fortalecer a sua fé nesse período que nós temos vivido com tanta dificuldade, mas nós cremos que o Senhor é conosco e que Ele continua nos permitindo estudar a sua palavra, ser edificado por ela e sermos desafiados a, de fato, viver uma verdadeira espiritualidade no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos já chegando ao último sinal confiável da verdadeira espiritualidade. Nós que estamos estudando a série Sinais da Verdadeira Espiritualidade, estamos caminhando para o final, hoje chegando no último sinal, que é a prática cristã. Nós vamos ter 2 aulas a respeito desse último sinal e depois um fechamento, e assim nós terminamos essa nossa série. Então hoje, no próximo domingo e na próxima quarta-feira são as últimas aulas, os últimos estudos desta série Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Ok? Então nós vamos dar início lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Tito, a Epístola de Tito, o seu capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aqui, irmãos, nós somos colocados diante da realidade da graça salvadora que se manifestou a nós, nos dando a salvação em Cristo Jesus. E junto com essa salvação nos proporcionado a renegação da impiedade, das paixões mundanas, e somos exortados a viver já nessa presente vida de maneira sensata, justa, piedosa, até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. E para isso nós precisamos nos livrar de toda iniquidade, nos purificar, buscando cada vez mais uma vida de santidade e zelando pelas boas obras. Nada mais do que viver a fé cristã na prática. Nós sabemos que fomos salvos em Cristo Jesus e agora somos desafiados a colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E esse é um sinal de que estamos vivendo verdadeiramente a espiritualidade. É o sinal de que nós somos santos verdadeiros, que de fato fomos regenerados, que temos uma nova vida em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e que você possa ser abençoado. Então, nesse momento de estudo, possa ser edificado e ensinado através desse período. Nós iremos orar
pedindo a direção do Senhor, a sua bênção. E na sequência, então, começamos a nossa aula. Santo e bendito Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de, juntos, mesmo que distantes, aprender um pouco mais de Ti, olhar para a Tua palavra, Senhor, e ver aquilo que o Senhor requer de nós. E o nosso desejo é que o Senhor haja com misericórdia sobre nós, porque nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e o quanto o pecado que ainda nos assola, Pai, nos impede de vivermos uma vida em santidade, nos impede de colocarmos em prática tudo aquilo que a fé cristã requer de nós. Mas que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça para que possamos viver isso da melhor maneira possível, de maneira santa, piedosa, zelando, Senhor, pela prática cristã e assim glorificando o Teu nome através das nossas ações. E que as pessoas que nos cercam possam perceber a Sua luz em nós, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos, nós vamos dar início aqui à nossa aula. Nossa aula hoje, como eu disse, chegamos ao 11º sinal confiável, que nós vamos ver em 2 lições, tá? Então, hoje a gente vai ver alguns aspectos dessa prática cristã, tá? Para que a gente possa aí ter em mente mais um dos sinais confiáveis da nossa verdadeira espiritualidade. Então, vamos lá. Hoje eu começo aqui com uma citação que o Gerald faz no início desse capítulo. Ele cita Thomas A. Kempis, tá? Que diz assim: certamente, quando chegar o dia do juízo, não seremos perguntados sobre o que lemos, mas o que fizemos. Não quão bem falamos, mas com quanta devoção vivemos. Essa citação, irmãos, nos coloca diante da realidade que o que importa não é necessariamente aquilo que nós falamos, não é necessariamente o quanto de conhecimento nós temos, o quanto nós estudamos, mas o que importa mesmo é a maneira como nós vivemos, é a piedade, o zelo, a devoção que nós apresentamos ao longo da nossa vida. Esse é um sinal de que de fato o Senhor nos transformou. Porque há pessoas que estudam, há pessoas que discursam muito bem a respeito da fé cristã, que têm um vasto conhecimento, mas que não vivem aquilo que falam. E o que Thomas A. Kempis está dizendo para nós é: no dia do juízo, o que vai valer mesmo é como você viveu, e não todo o conhecimento que você adquiriu ou o quanto você falou com a sua boca a respeito da sua fé. Mas é se de fato essa fé transformou quem você é. Então, os santos verdadeiros, eles são pessoas cujos estilos de vida são distintos, ou seja, o verdadeiro crente, a pessoa verdadeiramente regenerada, aquele que vive a verdadeira espiritualidade, eles são diferentes do restante do mundo. O seu estilo de vida não é o mesmo do restante das pessoas. Ele vive de maneira diferenciada. Por quê? Porque ele é uma pessoa que põe os princípios do reino de Deus em prática. E uma vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos diferenciados. Porque aqueles que não foram regenerados, eles continuam vivendo as suas vidas de maneira desregrada e muito parecida. E aquele que é regenerado, que vive os princípios do reino de Deus, ele se diferencia no meio dessa multidão. Então, os santos verdadeiros são pessoas que têm um estilo de vida diferente. E isso porque Deus não salva simplesmente por salvar. Deus nos salva porque Ele tem um trabalho para nós. Deus nos salva para que nós estejamos ao seu serviço. Ele nos regenera não para uma vida mais tranquila, não para uma vida de conforto, mas para uma vida de serviço.
Efésios capítulo 2, no versículo 10, vai dizer: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus ele nos salva, nos chama para que nós possamos fazer as obras que ele de antemão preparou para que nós a fizéssemos. Ou seja, nós somos chamados para cumprir essa obra que o Senhor já planejou. Nós fomos chamados para trabalhar, para servir. Ou seja, para colocar a nossa fé em prática. Lutero, ele escreve que a fé genuína sempre resultará em boas obras. Ou seja, se você é um crente verdadeiro, a sua vida terá como resultado boas obras. Por quê? Porque é dessa maneira que a verdadeira fé ela opera. A verdadeira fé acontece dessa forma. Ela resulta em uma vida prática, em uma vida de boas obras. Olha o que Lutero escreve. Essa fé é uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa. E por isso lhe é impossível não fazer incessantemente boas obras. Ela não pergunta se há coisas boas para fazer. Antes que a pergunta surja, ela já as fez e está sempre ocupada fazendo-as. Ou seja, se nós temos uma verdadeira fé, essa fé ela é ativa, ela é ocupada, ela é viva, ela é poderosa. E ela está constantemente colocando em prática aquilo do qual fala, aquilo do qual professa. Ela não fica perguntando se há algo bom para ser feito, porque antes mesmo da pergunta, ela já o fez e sempre está ocupada com isso. É assim, irmãos, que deve ser a nossa fé. Uma fé viva, prática. Uma fé que se mexe, que não fica estagnado, mas que está sempre ocupado, ativo e sendo poder de Deus na vida das pessoas. Então, a redenção não é simplesmente um bilhete de passagem para o céu. Ou seja, nós não somos salvos simplesmente para garantir a nossa entrada na eternidade. O seu propósito é capacitar-nos para uma vida transformada aqui na terra. A redenção, irmão, na vida do verdadeiro crente já começou. Já começou porque ela nos capacita para começar a viver aquilo que nós viveremos na eternidade agora. Mesmo que ainda não de maneira plena, mesmo que não de maneira perfeita, mas já vivemos aquilo que viveremos. Por quê? Porque a nossa vida foi transformada. Então, essa prática cristã, ela não é só um propósito da redenção, mas também é da eleição. Ou seja, antes de sermos redimidos, Deus nos escolheu para si. O propósito dessa escolha era que dessemos fruto santo. Ou seja, não é só a salvação que implica nessa vida cristã prática, mas o fato de nós ter sido eleitos antes da fundação do mundo já nos coloca diante dessa prática. Por quê? Porque o próprio Deus já nos escolheu para isso, para que nós pudéssemos frutificar, para que nós pudéssemos dar frutos santos. E daí, a partir daqui, a gente vai levantar algumas implicações que a prática cristã traz para a vida do verdadeiro santo. Então, uma primeira implicação dessa prática cristã é que os santos genuínos, eles estão compromissados com o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da sua vida. Ou seja, é um princípio de entrega total. Aquele que de fato vive a prática cristã e está comprometido, em colocar a sua fé em prática, é um sinal de que ele está comprometido com o senhorio de Cristo sobre a sua vida.
Não importa onde ele esteja, não importa o lugar, não importa com quem, não importa o que está fazendo. Jesus é o Senhor sobre a sua vida. E desta forma, essa pessoa, esse santo, mostra que ele se entregou totalmente a Jesus. E independente do que ele estiver fazendo, ele está sob o comando do seu Senhor. Isso significa, então, irmão, que não há uma separação de uma área da vida específica para a santidade e uma área específica, ou o restante, né, que não foi separado, né, para que a gente viva de qualquer forma. O que a prática cristã implica é uma entrega total, uma entrega da nossa vida, onde o mais secreto está entregue na mão do Senhor. Ou seja, a gente não separa um pedacinho para continuar em pecado, a gente vive de maneira integral para o Senhor, com uma entrega total a Ele. E a gente não fica protegendo um pecado da luz purificadora da santidade de Deus. Isso porque, irmãos, muitas vezes a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas aquele pecado que nós não queremos abrir mão, nós não deixamos que a luz do Senhor, que é purificadora, entre ali e acabe de vez com esse pecado. Muitas vezes a gente está escravo de um pecado específico, onde nós não queremos que o Senhor vá lá, porque a gente não quer se livrar desse pecado. Mas as Escrituras nos mostram que os discípulos genuínos, eles tentam crucificar todos os pecados, inclusive os seus pecados prediletos. A gente não fica guardando um pecado, a gente não fica nutrindo, né, esse pecado, mesmo que a gente goste. Por quê? Porque o Senhor é um Senhor sobre toda a nossa vida. E Tiago vai nos lembrar então que nós não devemos nos dar por satisfeitos se estamos controlando a maioria dos nossos pecados, mas deixamos passar um pecado favorito. Né? Tiago nos mostra que se você deixou passar uma coisinha na lei, você está em pecado, né? Ou você transgrediu toda a lei. E muitas vezes é assim que a gente age. A gente luta contra o pecado. Muitas vezes ganhamos essa luta na maioria deles, mas alguns pecados a gente fica ali ainda nutrindo. E Tiago fala, isso não adianta, porque Jesus tem que ser o Senhor sobre toda a sua vida. Se você transgrediu um pecadinho ali na lei, você transgrediu toda a lei. Então, irmão, tome cuidado, porque quando a gente faz isso, é um sinal de que o Senhor ainda não é Senhor sobre toda a nossa vida. Né? Separar um pecado de estimação, apesar de obedecermos em todas as outras áreas, vai arruinar-nos espiritualmente. Quando a gente fica nutrindo um pecado, por menor que ele seja, aquilo vai trazer uma ruína espiritual para nós. É como um pequeno vazamento em um grande navio pode fazer com que ele afunde. Um grande navio pode ser afundado por um pequeno vazamento. Porque o que importa, irmão, não é o tamanho do pecado, mas é a atitude do coração. Quando a gente persiste em um pecadinho, mesmo que pequeno, pode indicar a presença de um problema grande, ou seja, um desprezo à santidade. Quando a gente peca, por menor que seja, por mais sigiloso que seja, por mais secreto que seja, isso pode nos trazer uma ruína e revelar o nosso desprezo à santidade que o Senhor requer de nós. Por isso, irmão, tome cuidado. O Senhor tem que ser o Senhor da nossa vida toda. Essa é uma implicação da prática cristã. Nós queremos colocar a vida cristã em prática em qualquer situação da nossa vida.
e não alimentarmos pecadinhos e não deixar áreas fora do senhorio de Cristo. Bonhoeffer, né, ele vai ajudar a gente a entender um pouco disso, né, nesse sentido que um dos principais motivos pelo qual as pessoas têm tanta dificuldade para crer com um mínimo de firmeza é que elas se recusam a entregar-se de modo incondicional a Jesus. Ou seja, o que dificulta as pessoas de crer é o fato de que elas têm que se entregar por completo. E uma vez que elas não se entregam por completo, elas não conseguem de fato crer. Bonhoeffer afirma que elas não conseguirão ter uma fé firme enquanto não decidirem obedecer. Fica uma fé muito instável, porque escolhe o que obedecer. Bonhoeffer fala aí, como espera entrar em comunhão com ele se em algum aspecto da sua vida você está fugindo dele. A pessoa que desobedece não pode crer, porque só quem obedece pode crer. O que Bonhoeffer está perguntando é como você pode querer ter comunhão com Deus se existem alguns aspectos da sua vida que tudo que você faz é fugir. Então você não vai conseguir ter comunhão com Ele, enquanto você não se dedicar totalmente, entregar-se de maneira incondicional ao Senhor. A pessoa que desobedece não pode crer, porque só quem obedece é que pode crer. E daí nós vamos para uma segunda implicação da prática cristã. E ela é que os cristãos verdadeiros vivem de todo o coração. Irmão, a prática cristã mostra aquilo que é prioridade na nossa vida. Ou seja, aquele que vive a fé cristã de maneira prática coloca o Senhor como prioridade. E mais uma vez reafirma que o Senhor é Senhor sobre a sua vida integralmente. Então, assim, eles vão lutar para obedecer ao Senhor acima de qualquer coisa. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Em situações onde você é colocado sobre a decisão de obedecer a Deus ou obedecer aos homens, é na escolha de obedecer a Deus que vai mostrar qual é a sua prioridade. Se você escolher obedecer aos homens, você está demonstrando que a sua prioridade não é o Senhor, mas são os homens, independente das consequências que aquilo pode trazer para a sua vida. Importa obedecer mais ao Senhor do que aos homens. O Novo Testamento, ele diz que a vida do discípulo é correr, combater, lutar. O Novo Testamento vai exortar os cristãos a combater o bom combate da fé e declara que todos os cristãos são soldados bons e fiéis de Jesus Cristo. Irmão, todas essas figuras, que o Novo Testamento nos coloca aí como correr, combater, lutar, são figuras que requerem um esforço da nossa parte, que requerem um sacrifício, que mostra que fazer isso não é fácil, não vem fácil, mas que é possível. E a forma como a gente encara isso é que vai demonstrar o que de fato é prioridade para nós, o que está no nosso coração. Então, a segunda implicação dessa prática cristã é que o santo verdadeiro, ele vive de todo o coração, porque a prioridade no seu coração é o Senhor. Toda vez que nós praticamos a vida cristã, nós demonstramos isso. Toda vez que somos confrontados e escolhemos obedecer ao Senhor,
nós mostramos o que é prioridade no nosso coração. Uma terceira implicação é que os cristãos não desistem. A prática cristã, irmão, ela requer perseverança. O santo verdadeiro, ele vai perseverar em seguir a Jesus até o fim das suas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o santo verdadeiro, ele vai tropeçar. Muitas vezes ele vai cair. Ele pode até se perder por algum tempo, mas ele nunca ficará tão cansado da fé a ponto de se desgostar totalmente, a ponto de negligenciar essa fé definitivamente. Se caem, eles vão se levantar. Eles vão pedir perdão e vão buscar graça para continuar. Eles vão perseverar. Aquele que abandona de uma vez é um sinal de que provavelmente ele nunca foi regenerado, né? A fé real, ela sempre se reafirma, mesmo depois de uma noite escura da alma. Os cristãos, eles foram tocados pela graça de tal forma que eles são pessoas novas. Por dentro e também por fora, de acordo com o seu comportamento. Tudo se fez novo. E agora eles andam em novidade de vida. Isso não quer dizer que nunca vão cair, que nunca vão errar, que não vão ter momentos de fraqueza. Mas aqueles que se desviam depois de uma conversão aparente e nunca mais voltam a andar como cristãos, esses têm uma grande evidência de que eles talvez nunca ressuscitaram em Cristo. Mas o santo verdadeiro, ele cai, mas ele levanta. Ele pode passar um tempo de esfriamento, mas ele não desiste da fé. Ele retorna. Ele é perseverante. Talvez, irmão, você possa estar desanimado. Talvez você possa ter tomado um tombo. Mas, irmão, se levante, peça perdão, peça graça para continuar. E quem faz isso tem esse sinal de que quer continuar perseverando para viver a fé cristã na prática. Edwards, ele vai dizer que essa prática cristã é a principal de todas as características da graça. O sinal dos sinais, a evidência das evidências, que sela e coroa todos os outros sinais. Então, a gente já viu 10 sinais confiáveis. Mas para Edwards, a prática cristã é o que de fato sela que uma pessoa é verdadeiramente espiritual. O que vai definir, né, no final, quem de fato está vivendo a verdadeira espiritualidade ou não, é aquele que coloca essa fé em prática. A prática é a hora do vamos ver. Se uma pessoa identifica a fé em Deus como a fonte e sentido da vida, esperamos ver essa fé afetar a sua vida diária. Ou seja, irmão, é esperado de alguém que professa a fé cristã, de alguém que fala que a fé em Deus é a fonte, o sentido da vida, que ele viva de acordo com essa fé no seu dia a dia. Que ele viva de maneira coerente com aquilo que pregue. O Gerald, ele usa um exemplo no livro que a pessoa que fala que crê em Deus, que tem essa fé em Jesus, mas não vive isso na prática, é semelhante a alguém que está em período de vestibular, que fala que quer muito entrar em determinada universidade, mas que não faz inscrição do vestibular. É um discurso que não é colocado em prática. É incoerente. Por isso, irmão, se você é alguém que crê no Senhor, que a fé em Jesus faz total sentido para você, mas que não coloca isso na prática,
Tome cuidado, irmão, porque isso é sinal de uma fé falsa. Uma fé verdadeira tem que afetar a nossa vida por inteira. Tem que ser transformada em prática no nosso cotidiano. Tem que ser transformada em ações em cada área da nossa vida. Então, as pessoas podem falar sobre amar a Deus quanto quiserem, mas se não mostrarem de alguma maneira prática que amam a Deus, a gente pode concluir com boa dose de razão que seu amor por Deus é só conversa. Aquele que só fala, mas não mostra na prática esse amor, aquele que só fala, mas não demonstra que essa fé de fato faz sentido a ponto de mudar a sua vida, as suas ações, provavelmente só tem uma conversa, um discurso, uma fé da boca para fora. Esse amor por Deus são só palavras, é só conversa. E Jesus, ele nos mostra, né, que os falsos profetas, eles podem ser conhecidos pelos seus frutos. Como você pode ver lá em Mateus capítulo 7. E que o coração das pessoas se manifesta pelo que fazem. Você pode ver também em Mateus capítulo 12. Mas Jesus nunca disse que nós podemos conhecer uma árvore pelas folhas ou pelas flores. Que seria mais ou menos por aquilo que as pessoas falam, pelas suas histórias dramáticas ali de experiências espirituais, ou pela sua eloquência, pela forma sincera de falar. A única forma que o Senhor nos deu, o único critério que Ele estabeleceu para que a gente possa distinguir os crentes dos descrentes é a prática cristã. São os frutos. São os frutos que vão nos dizer quem é e quem não é. Não são as palavras, não são um discurso bonito, não são as experiências espirituais, não é o conhecimento bíblico. O que mostra mesmo quem é um santo verdadeiro e quem não é a prática, é o fruto. É assim que a gente pode fazer esta distinção. Tiago mesmo ele pergunta: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E ele continua: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago mostra aqui que há duas maneiras de mostrar às pessoas o que tem nos nossos corações: as palavras e as ações. Mas Tiago mostra que uma evidência mais confiável são as ações, porque a partir delas nós conseguimos mostrar a nossa fé. Tome cuidado, irmão, porque muitas vezes a gente fala muito, a gente discursa muito, mas não vive aquilo que a gente prega, não vive aquilo que nós dizemos acreditar. Lançamos palavras vazias. E que proveito tem se você disser que tem fé, mas não tiver obras? Palavras, elas são baratas, elas não têm muito valor. E por isso elas são mais fáceis de produzir se você quiser imitar alguma coisa, se você quiser imitar algum discurso. É fácil. Por isso que muitas pessoas, ao imitar a espiritualidade verdadeira, é o discurso que eles usam. As ações,
já são mais difíceis de imitar. Porque a ação, irmão, sempre custa algo. Agir, normalmente, requer de nós renúncia. Porque muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que não queremos. A gente tem que dar espaço para algo que nós queríamos fazer outra coisa no lugar. E isso custa caro. Por isso que as pessoas que não vivem a fé verdadeira dificilmente vivem a fé cristã na prática. É muito mais fácil criar um discurso convincente do que de fato viver como um discípulo de Jesus. E muitas vezes é assim que a gente faz. A gente opta pelo caminho mais fácil, onde a gente fala palavras bonitas, onde a gente expõe as nossas ideias, onde a gente argumenta a favor, de ideais nossos, onde a gente consegue convencer as pessoas da nossa espiritualidade. Mas a gente não consegue mostrar isso na prática, no tratar as pessoas, no atender aos necessitados, no trabalhar na igreja em prol do reino. Porque muitas vezes essas coisas requerem um preço que nós não estamos dispostos a pagar. E a gente vai pelo lado mais fácil, por aquilo que é mais barato. Cuidado, meu irmão. E daí você pode perguntar, mas pastor, então, diante disso daí, quer dizer então que a fé nem importa tanto assim? Não importa aquilo que eu creio, desde que eu tenha um estilo de vida cristão? Desde o começo da aula, a gente está falando que a prática cristã é uma evidência da verdadeira espiritualidade. E é a principal delas. E daí alguém pode chegar nessa conclusão. Então tá, esquece a fé e vamos só praticar. Esquece o conhecimento, esquece as palavras e vamos só buscar viver um estilo de vida cristão. Será que é assim? E daí eu quero te mostrar que não é assim. A prática cristã não é uma regra pela qual nós podemos determinar o estado espiritual de pessoas moralmente boas que não confessam seguir a Cristo. A prática cristã ela nos possibilita distinguir entre crentes professos. Por ela podemos dizer qual é a diferença entre hipócritas e crentes sinceros. Ou seja, essa regra da prática cristã não é para a gente tentar ver quem de fato é cristão baseado nas suas ações, mas é para a gente olhar para aqueles que se dizem cristãos e ver se eles têm as ações que vão autenticar a sua verdadeira espiritualidade. Ou seja, não é para eu definir uma pessoa que vive de uma maneira moral boa e dizer que ela é cristã. Não, é para eu falar entre aqueles que professam ser cristãos quem é sincero e quem não é. É uma maneira de distinguir aqueles que professam a Cristo. Jesus ele deixa muito claro que essa regra é para nos ajudar a fazer distinção entre os que dizem crer em Cristo. É pela prática cristã que a gente pode reconhecer os falsos profetas. A prática cristã, sim, é a regra para verificar a sinceridade daqueles que afirmam seguir a Cristo.
Ou seja, Jesus ele está nos dando essa regra para identificar os falsos profetas. E quem são falsos profetas? Aqueles que, em nome de Jesus, aqueles que professam a fé em Jesus, mas que não vivem aquilo que professam. Não são pessoas que não professam a fé em Jesus e estão por aí vivendo a sua vida e a gente vai ver se eles estão vivendo um padrão cristão. Não, dentro da comunidade cristã, quem está colocando em prática? E aquele que não coloca, provavelmente, é assim como um falso profeta. Um lobo em pele de cordeiro. Então, se alguém diz que não crê em Jesus, a sua vida correta não nos obriga a chamá-lo de cristão sincero. A gente pode até admirar a sua moralidade, a gente pode até ser incentivado por ele a levar uma vida cristã melhor. Mas a gente não deve chamar essa pessoa de cristã, tá? Porque os frutos devem ser acompanhados por flores. Ou seja, as ações precisam ser acompanhadas por palavras. Não adianta eu viver uma vida no padrão cristão e abrir mão de todo o conhecimento, abrir mão da fé. A fé está junto. A prática cristã é o fruto que a flor está anunciando. Então, essas duas coisas caminham juntos. Aquele que tem uma vida moralmente boa, que às vezes vive até muito melhor do que um cristão, mas que não professa Jesus Cristo, esse não está perto de Jesus. Nós somos salvos mediante a fé. Uma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E que resulta em uma vida prática. Então não há como a gente separar essas duas coisas. Elas têm que estar juntas. E aquele que vive uma vida moralmente boa, ele é digno da nossa admiração. E serve como um incentivo para que a gente possa viver uma vida cristã melhor. Porque às vezes o ímpio tem vivido de maneira mais cristã do que nós mesmos. Que vergonha quando isso acontece, irmão. Nós que conhecemos ao Senhor, que temos que ser exemplo para aqueles que nos cercam. Então a prática cristã, ela significa deixar sua luz brilhar diante dos outros para que eles percebam que você ama Cristo. Viver a vida cristã na prática é simplesmente deixar que as pessoas percebam a luz de Cristo brilhando em nós, através das nossas ações. E isso não se trata simplesmente de se abster de atos que vão arruinar a nossa reputação. Ou seja, não é por nossa causa. Mas, na verdade, é estar disposto a arruinar a nossa reputação por causa de Jesus. Desde que não arruine dele. As pessoas podem não entender o que a gente faz, mas a gente não vai envergonhar o nome de Jesus. E com isso as pessoas vão ver a luz dele brilhando em nós. E daí, para encerrar, irmão, eu quero trazer um alerta aqui para você, como o Gerald faz no livro, tá? Apesar da prática cristã ela ser um sinal muito confiável da graça em outra pessoa, ou seja, quando você está diante de uma pessoa que pratica essa fé cristã, apesar disso, ela não pode nos dar certeza de que uma pessoa de fato é um santo. A gente nunca vai conseguir estar certo do estado espiritual do coração de qualquer pessoa, porque não é nenhum gesto exterior que vai ser uma evidência infalível da graça. Tá? Isso é um indício,
A gente olhar para as pessoas, né, e ver a forma como elas colocam a sua fé em prática, de fato, evidencia para nós uma fé cristã. Mas não é por isso, né, que é um sinal confiável, que isso pode nos dar uma certeza. Porque nenhuma forma exterior é suficiente, né, para nos dar uma evidência infalível. Nenhuma evidência exterior vai nos fazer conhecer o coração do homem. Então, diante disso, irmão, nós temos que receber como santos todos aqueles que professam a Cristo e demonstram o cristianismo na prática. Ou seja, a gente não pode dar uma de detetive espiritual, ficando procurando, né, sinais de hipocrisia em nossos companheiros cristãos. Tá? As escrituras nos dão a regra não para a gente ficar avaliando a todo mundo, né, fazendo-os passar por uma avaliação. A Bíblia nos dá essa regra para que a gente seja protegido dos falsos profetas e, ao mesmo tempo, sejamos motivados a deixar a nossa luz brilhar. Então, tome cuidado com essa regra, para que você não vire um detetive, tá? Essa regra ajuda você a identificar a verdadeira espiritualidade nos outros? Sim, mas nunca com certeza. Essa regra vai ajudar você a identificar a sua espiritualidade se você não é alguém que só fala, mas não faz nada? Com certeza. E que ela possa trazer motivação para você, se você não tem colocado a sua fé cristã em prática. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a prática cristã numa segunda parte desse último sinal, para que a gente caminhe aí para o final da nossa série. Eu espero que esse tempo aqui de estudo possa ter te ajudado a refletir sobre a sua espiritualidade, possa te desafiar, possa te transformar, te motivar a colocar a sua fé em prática, a transformar as suas palavras em ações, para que você possa ser alguém que as pessoas percebam a luz de Cristo, a partir das suas ações, mas também a partir daquilo que você professa como verdadeiro. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado na sua presença, abençoador para aqueles que te cercam. E nós nos vemos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, presencialmente lá na igreja e também através aqui do nosso canal no YouTube. Nós aguardamos você para continuarmos então o nosso estudo, né, caminhando para o final da série Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe e até mais.